Vou contar para vocês como foi a trajetória do meu filho até a descoberta do diagnóstico de autismo. Bom, o Pedro Henrique, ele nasceu prematuro, de 34 semanas. O Pedro nasceu no dia que eu fui fazer um exame de pré-natal que a gente faz, né, um exame de rotina. E nesse dia, o médico que estava fazendo o exame em mim, ele observou que talvez tivesse um nó de cordão. Ele ligou para minha ginecologista e ela pediu para eu me direcionar até o consultório dela imediatamente. Bom, eu já fui chorando, né, óbvio, eu sabia que tinha alguma coisa errada. E aí ela falou que se tivesse mesmo um nó de cordão, meu filho correria risco de morrer. Foi aí que ela me internou, ela pediu para me internar naquele mesmo dia, e meu filho nasceu às 7 horas da noite. Ele não estava pronto para nascer, foi uma cesárea. O Pedro, ele não chorou quando ele nasceu. E eu falei isso na hora, eu falei: "O meu filho não tá chorando". E a doutora falou: "Ele chorou sim", mas eu não vi o Pedro chorando, eu só ouvi ele fazendo um barulhinho só. E ele foi levado às pressas pra incubadora. Eu vi meu filho muito rapidamente na incubadora mesmo, de longe. Não consegui sentir meu filho, tocar nele naquela hora, infelizmente. Aquele dia foi um dia muito feliz por conta do nascimento do meu filho, mas também um dia muito triste, porque eu não consegui abraçar meu filho, que era o meu maior sonho, poder ganhar meu filho e poder abraçá-lo. Bom, a doutora falou que não tinha nada no cordão umbilical, não tinha nó, não tinha nada. Então, meu filho poderia ter nascido no tempo certo, mais umas semanas aí pela frente, mais pelo menos um mês pela frente. E esse um mês que ele poderia ter ficado na minha barriga, e ele foi retirado antes, causou muitos danos para o meu filho. O Pedro, ele ficou internado por quase 4 meses numa UTI neonatal. E, gente, uma mãe que fica com um filho numa UTI neonatal por um dia já é um pesadelo. Você imagina ficar quase 4 meses no hospital. Meu filho quase faleceu por 2 vezes. Aos 2 meses de vida, ele precisou usar uma traqueostomia. Meu filho pesava um pouco mais de 2 quilos. Já estava com uma traqueostomia no pescoço. No dia que a otorrino comentou para mim que haveria a possibilidade dele colocar uma traqueostomia, eu fiquei em choque, eu fiquei paralisada. Para mim, o mundo tinha acabado naquele momento. Eu não queria aquilo para meu filho. Aquilo seria muito dolorido. Bom, chegou um momento que não tinha mais o que fazer e ele teve que colocar. Meu filho teve alta do hospital com quase 4 meses de vida. Ele foi para casa com o chamado home care, então o nosso apartamento virou um hospital. Ele teve essa assistência até os 11 meses de vida. Depois disso, ele teve alta da otorrino, porém a gente tinha que ficar mais 6 meses com ele em casa, dentro de uma verdadeira bolha. Então, meu filho ficou nessa situação até 1 ano e meio de vida. E eu tenho certeza que isso também prejudicou muito o desenvolvimento dele. Porque no tempo que era para ele estar podendo ir ao parque, pisar na grama, brincar com água, a gente estava só fazendo cuidados com meu filho, porque ele realmente precisava de muitos cuidados. Eu não sei se vocês sabem, mas uma criança prematura, ainda com uma traqueostomia, as chances de morte são muito altas. Então, a gente não podia brincar com isso. Então, a gente evitou de ir em muitos lugares, meu filho não frequentava ambientes com muitas pessoas, só ambientes onde tinha família mesmo. Ele não tinha contato com muitas outras crianças até 1 ano e meio de vida. Bom, quando ele completou 1 ano e meio, que a gente realmente teve a alta oficial, que a gente poderia começar a curtir, sair com ele, passear, viajar, essa felicidade durou por 6 meses, porque logo depois veio a pandemia. E aí meu filho teve que de novo voltar para a bolha, ficar dentro de casa, não podia sair. Então isso tudo, todos esses acontecimentos, eu acho que também contribuíram para o atraso no desenvolvimento, além do autismo, óbvio. Mas por conta disso tudo, da prematuridade, de ter que ficar em casa com home care, né, com assistência hospitalar em casa, isso tudo atrasou
o que o meu filho poderia ter feito muito antes, com meses de vida, no primeiro aninho, a gente não conseguiu fazer por conta desses cuidados médicos. Bom, quando meu filho fez 2 aninhos, a gente começou a perceber que realmente ele tinha um atraso global no desenvolvimento. O meu filho, ele não tinha muita destreza. Com 2 anos, ele já tinha parado de falar algumas palavrinhas que ele começou a falar com 1 ano e pouquinho, por exemplo, papá, mamã, ele parou de falar. Ele não falava nada e ele não tinha nenhuma vontade de falar. A gente não percebia essa comunicação nele, nem gestual, nem verbal. E aquilo começou a me preocupar muito. E eu lembro de uma vez que eu coloquei uma caixa de bombom ao lado dele para ver qual que era a reação, para testar mesmo. E o meu filho, ele só olhou a caixa e ficou olhando a caixa todinha, em volta, os desenhos, as letras, as palavras, mas ele não pediu para eu abrir e dar um bombom para ele, né? O que uma criança dessa idade talvez fizesse. Então aquilo me preocupou muito. E foi aí que a gente buscou, né, os especialistas, fomos atrás da neurologista dele, fomos atrás de geneticista, fizemos exames genéticos, mapeamento genético, passamos com uma equipe multidisciplinar, onde foi diagnosticado o autismo nível 2 de suporte. E a partir daí, a gente começou uma verdadeira luta, né, para conseguir terapia, para entender o que estava acontecendo, o que era tudo aquilo. E eu vou te falar, é muito complicado esse início, porque os pais, quando a gente tem um filho, a gente não imagina que ele vai ser autista, né? A gente quer o nosso filho o mais saudável possível, fazendo tudo no tempo certo, é isso que a gente imagina. Então, quando você recebe um diagnóstico do seu primeiro filho, né, nosso primeiro filho, independente se é segundo ou terceiro, mas quando você recebe um diagnóstico de autismo, você não espera por aquilo. Por mais que você veja que seu filho tem um desenvolvimento atrasado e tudo mais, você tem uma suspeita que possa ser, quando você recebe o diagnóstico, é um choque, né? Aqui em casa, eu já suspeitava e eu queria descobrir o que o Pedro tinha, né? Eu acho que o choque não foi nem o diagnóstico, o choque foi saber entender qual seria o passo a passo que eu deveria seguir para poder ajudar meu filho efetivamente, tá? E isso não aconteceu, porque nem os médicos, nem as terapeutas onde a gente passava, ninguém senta com você e explica o que é, como deve ser feito. Então o pai e a mãe começam a se dividir em 1000 para tentar resolver a vida daquela criança. E a gente errou muito com o Pedro, tentando acertar. Quando eu falo em errar, é por conta de buscar a melhor terapia. A gente tentou particular, é um valor absurdamente alto. Fazer todas as terapias no particular é um valor absurdo. Tentamos no público, Pedro não se adaptou às terapias, não, a gente não percebia desenvolvimento nele, melhora. Tentamos no convênio, né, uma clínica credenciada também, não deu certo. Pedro entrava chorando, saía chorando da terapia. Eu não queria ver meu filho mais naquele estado, porque não é porque ele é autista que ele tem que sofrer desse jeito. E a gente tem que ter muita noção disso, porque quando o nosso filho tem um diagnóstico em mãos, a gente vai tentar fazer o melhor para ele. E quando você procura uma clínica e as pessoas falam bem, nossa, vai lá, leva seu filho, seu filho vai, ele entra chorando, ele sai chorando da terapia, ele se arrasta para poder entrar, isso todos os dias, sempre. Você percebe que a terapeuta não tem muito manejo com ele, meio que obriga ele a entrar, vamos, vamos, não deixa o pai e a mãe permanecer na terapia, pelo menos para acompanhar ali a criança, para ele se adaptando. Cara, tira seu filho daí. É isso. A gente não pode também fazer o nosso filho sofrer por conta de um tratamento que deve ser feito. Não deve ser feito dessa forma. Se ele não tá bem, se ele não tá gostando daquilo, troca, tenta outra opção. E foi isso que a gente fez com o nosso filho.
Chegou um momento que eu falei para o meu marido: "Eu não quero mais que o Pedro entre chorando e saia chorando de uma terapia". Isso não aconteceu uma nem duas, aconteceram várias vezes. Não foi só em uma clínica, foram em várias clínicas. E nas primeiras que nós passamos, a gente ainda suportou muito tempo essa situação. E eu e meu marido, a gente saía acabado. Meu filho saía acabado e nós dois aqui, pior ainda. Então, a gente deixou passar muitos meses nessa situação, achando que a gente deveria levar o nosso filho porque seria o melhor para ele. Mas aquela situação tão desagradável não tem como ser o melhor para ele. Ele fica nervoso, ele fica irritado, não tem como ser o melhor para ele. E na nossa ânsia de querer ajudar de qualquer forma o nosso filho, a gente acabava fazendo isso, deixava ele na terapia a manhã toda acompanhando, né? Mas ele estava irritado, ele estava bravo, ele estava nervoso, ele não queria estar ali. Então, por algumas clínicas aconteceu isso, esse fato dele ficar muito nervoso, e aí eu combinei com meu marido: olha, a gente vai observar, a gente muda de clínica, se o Pedro começar a ficar dessa forma, muito receoso, muito bravo, muito irritado, a gente troca até uma hora acertar. E foi justamente o que aconteceu. Hoje, graças a Deus, o Pedro entra na terapia muito bem, sai muito bem. Lógico, tem as exceções. Tem dias que ele tá mais irritado, tem dias que ele tá super bem, tem dias que ele tá um pouquinho mais nervoso. Acontece, até a gente às vezes não acorda muito bem. Que dirá uma criança. Então é isso, acho que é esse ajuste. É, quando é uma novidade, você tentar descobrir como que funciona o autismo, é realmente um quebra-cabeças de mais de 1000 peças. Não é simples, não é fácil, mas a gente tem que estar muito firme, para observar tudo o que está acontecendo, tem que estar com os olhos muito atentos. Mamãe, principalmente, acompanha. A gente sabe que tem muitas mães que trabalham fora, eu trabalho fora o dia inteiro. Mas é importante a nossa presença nas terapias, porque nem sempre o pai tem esse olhar que nós temos, né? Muitas coisas eu observei e o meu marido é muito observador, mas às vezes eu tenho um feeling diferente do dele, né? E a gente já tomou muita decisão com base no meu olhar. Eu percebendo como que o Pedro estava agindo na terapia, como que ele estava saindo, opa, aqui não é o lugar para ele. Ele não tá bem. Ele tá voltando para casa mais irritado, ele tá indo para a escola mais irritado por conta dessa terapia que não tá sendo benéfica para ele, né? Então, o olhar da mãe é muito importante nesses casos, tá? Eu sei que a gente tem a nossa rotina, mas é importante que a mãe acompanhe. O filho precisa da mãe. A mãe precisa trabalhar, óbvio, mas o filho também precisa muito da mãe. Então, tentar equilibrar aí os pratinhos, né, girando, manter os pratinhos rodando é muito importante, tá? Se organizar nisso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena. Eu fiz uma breve história de como que foi a trajetória aí do meu filho até hoje, até o diagnóstico de autismo, até um pouquinho depois, né? Vou contar mais um pouco para vocês. Eu queria pedir só para você deixar um like aqui para mim, deixe um comentário também, compartilhe esse vídeo para outras mães que precisam ouvir essa história, que precisam se encorajar aí, ter uma força, né? Eu tô aqui para isso, para ajudar vocês, para a gente tentar conversar aqui sobre um assunto muito sério, que é o assunto da saúde dos nossos filhos, o desenvolvimento dos nossos filhos, a independência dos nossos filhos. Então, eu tô passando essas informações de graça, não tô cobrando nada. Só deixa um like aqui, um comentário, se inscreve no meu canal, porque vai ajudar muito. Você vai receber muitos conteúdos bacanas, tá bom? É isso. Eu volto com outros vídeos, a gente vai continuar conversando e espero que você tenha gostado dessa história. E é isso. Um beijo e até mais.